Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Cynthia Hoffman tinha 19 anos na época do caso e vivia em Oak Ridge, Alaska, com os seus pais, Timothy e Barbara, e outros irmãos. Ela foi descrita por amigos e familiares como uma menina muito doce, carinhosa e com um coração enorme e muito amável. Na infância, a Cynthia foi diagnosticada com discapacidade mental e isso acabou atrapalhando o seu rendimento nos estudos e na vida em geral. Apesar disso, ela conseguiu se graduar aos 18 anos. Essa discapacidade mental fazia com que a Cynthia tivesse a mente um pouco mais jovem do que ela realmente era. Então, segundo a família dela, em 2019, quando ela estava com 19 anos, ela tinha a mentalidade de um pré-adolescente, uma pessoa de cerca de 12 anos de idade. O pai dela, Timothy, trabalhava como personal de manutenção e acabou que meio que vários membros da família, incluindo a Cynthia, aprenderam esse mesmo ofício que o pai e começaram a trabalhar junto com ele, ajudando ele ali nas suas tarefas. Então eles sempre estavam ali juntos, trabalhando e também em casa como família. Na noite de 1º de junho de 2019, a Cynthia foi dormir na casa de uma amiga bastante próxima, que era comum ela passar esse tempo na casa dessa amiga, mas na manhã do dia seguinte ela já deveria ir embora, porque ela tinha que se encontrar com a sua irmã na casa dela e as duas iriam juntas receber o pagamento daquele mês. Porém, deu a hora combinada de a Cynthia chegar na casa da irmã para elas irem lá juntas e a Cynthia não chegou. A irmã dela esperou um pouco, mas ela não apareceu, tentou contato com ela pelo celular e ela não atendeu, então a irmã ligou para o pai, perguntando se ele sabia de alguma coisa, sabia onde a Cynthia estava, mas ele também não sabia de nada. O pai também tentou contato com a Cynthia pelo celular várias vezes e ela sempre atendia ele quando ele ligava, porém desta vez isso não aconteceu. Ele ligou várias vezes e em nenhuma delas ele teve alguma resposta, então já bastante preocupado, ele resolveu procurar a polícia. Na delegacia, o Timothy informou os policiais que apesar de ter 19 anos, a Cynthia tinha aquela questão mental que fazia com que ela tivesse uma mentalidade de 12 anos, então imediatamente eles fizeram o registro dela como pessoa desaparecida e começaram as buscas. Policiais, familiares e amigos começaram a se envolver nas buscas pela Cynthia em toda a cidade e em toda a região, porém nada era encontrado. Algumas horas depois, então, naquele mesmo dia, o pai dela, o Timothy, recebeu uma mensagem um pouco suspeita. A pessoa que mandou a mensagem se apresentou como Angela, ela disse que era uma amiga da Cynthia, porém o pai dela não sabia sobre essa amiga, nunca tinha ouvido falar e não conhecia. Mas naquele momento, é claro que ele respondeu a mensagem porque tudo que ele queria era saber onde estava a sua filha. Essa Angela disse que tinha se encontrado com a Cynthia naquela manhã e que a Cynthia tinha pedido a ela uma carona até um parque da cidade. Ela então foi, deixou a Cynthia nesse local e segundo ela, lá a Cynthia se encontrou com um rapaz e parecia que os dois tinham algum envolvimento ali, né? E iriam então para um encontro. O Timothy, acompanhado de policiais, é claro, foram até esse parque realizar buscas, porém, mais uma vez, eles não encontraram nenhum sinal da Cynthia por lá. E além disso, não tinha mais como o Timothy entrar em contato com essa tal Angela para conseguir mais detalhes, porque a moça apenas deu essa informação por mensagens e depois encerrou o contato. Então ele não sabia dizer ao certo quem era de verdade essa Angela e nem quem era esse tal rapaz que teria se encontrado com a Cynthia.
Na noite do dia 4 de junho de 2019, 2 dias após o desaparecimento, a polícia foi até a casa da família Hoffman informar aos pais da Cynthia que infelizmente tinham achado o corpo dela sem vida em um banco de um rio perto de uma trilha. Segundo os exames forenses, o corpo da Cynthia já estava lá há 2 dias e então isso sugeria que ela tinha morrido no mesmo dia em que desapareceu. E a forma como o corpo foi encontrado deixava claro para a polícia que o caso se tratava de um homicídio. Ela estava amarrada com fita adesiva e também tinha uma ferida de bala na nuca. Nesse momento, a única pista que a polícia tinha era a tal Angela, que tinha entrado em contato por mensagem com o pai da Cynthia no dia do desaparecimento. Então a polícia conseguiu rastrear aquele número de telefone e chegar ao proprietário. E era uma mulher que na verdade era mãe de uma amiga da Cynthia, a amiga que ela tinha ido dormir na casa naquela noite. A polícia ligou para esse telefone e foram atendidos pela mãe da garota e então ela disse que a filha tinha contado a ela que realmente sabia o que tinha acontecido com a Cynthia e disse que ela estava presente no momento em que a Cynthia foi amarrada e que sofreu aquele disparo que levou ela à morte e ainda deu o nome de um outro rapaz que também estaria presente nesse momento. A polícia chamou então os dois para interrogatório, a moça chamada Denali Bremer, de 18 anos, e o rapaz Caden McIntosh, de 16 anos. Em seus depoimentos, os dois deram a mesma versão dos fatos. Eles disseram que foram para aquele lugar afastado com a Cynthia na intenção de tirar algumas fotos e também usar drogas. Eles falaram que foram até lá em um carro que pegaram emprestado de um amigo chamado Caleb Leyland, de 19 anos. Segundo eles, após chegar no local, eles usaram maconha e então começaram a tirar aquelas fotos e a Denali teria tido a ideia de eles tirarem fotos encenando que eles estavam sendo sequestrados. Eles então amarraram ali uns aos outros, começaram a tirar essas fotos e ela tinha levado até mesmo uma arma para o local para que as fotos ficassem mais realistas. Segundo eles, a Denali tirou as fotos, depois o Caden e a Cynthia seria a última. Porém, quando chegou a vez dela e ela foi amarrada e começaram ali a tirar aquelas fotos com a arma apontada para ela, ela começou a ficar muito nervosa, começou a gritar e a se debater e a dizer também que iria denunciar eles à polícia porque sentia que aquilo não era certo. Eles então começaram a ficar cada vez mais nervosos e o Caden, que estava segurando a arma nesse momento, acabou disparando na cabeça da Cynthia por acidente. Depois disso, sem saber o que fazer e em pânico, eles resolveram jogar o corpo dela naquele rio onde depois foi encontrado, foram para um outro lugar isolado onde queimaram alguns pertences dela que tinham ficado com eles e também a arma do crime. Eles foram então embora, devolveram o carro para o amigo Caleb que tinha emprestado e seguiram as suas vidas como se nada tivesse acontecido. A polícia verificou o histórico de localização do celular dos dois e confirmou que realmente na hora do crime os dois estavam no mesmo lugar que a Cynthia e além disso a Denali também disse que mandou aquela mensagem se passando por Angela para o pai da Cynthia na intenção de despistar as investigações e levarem eles para aquele parque que era um local que não tinha nada a ver com o crime. Como os dois apresentaram a mesma versão dos fatos e a polícia tinha realmente as informações de que eles estavam no mesmo lugar que a Cynthia, já tinham confirmado também que eles tinham pego aquele carro emprestado com o amigo Caleb, a polícia acabou acreditando nas alegações dele e então o Caden foi preso acusado pelo homicídio da Cynthia e a Denali foi liberada sem nenhuma acusação, mesmo ela tendo ajudado a eliminar as provas do crime e também a ocultar o corpo da Cynthia. Aos olhos de todos, o caso parecia estar solucionado, tudo se tratava de um acidente e o culpado já estava preso aguardando para ser julgado, porém, após a prisão do Caden, uma reviravolta impressionante aconteceu no caso.
Isso porque o Caleb, aquele rapaz que tinha emprestado o carro para a Denali e o Caden irem com a Cynthia para aquele lugar remoto, apareceu na delegacia querendo dar uma nova declaração sobre o caso. E dessa vez ele disse que na verdade tinha participado de tudo e que sabia dos planos da Denali e do Caden de tirar a vida da Cynthia e que tinha emprestado o carro para eles já sabendo que isso aconteceria. Dessa maneira, então, o cenário mudava completamente e o crime deixava de ser um simples acidente, porque esse rapaz estava alegando que, na verdade, tudo tinha sido planejado com antecedência. Depois disso, mais 2 adolescentes, uma menina e um menino que não tiveram suas identidades reveladas por serem menores de idade, também se apresentaram na delegacia alegando que também sabiam sobre o plano de tirar a vida da Cynthia. Eles disseram que tinham participado de algumas reuniões com os outros envolvidos, onde eles tinham falado sobre sequestrar e assassinar a Cynthia. A menina também chegou a acusar o Caden por ter abusado sexualmente dela e essa acusação dela também foi imputada ao Caden. Ao mesmo tempo que todas essas descobertas aconteceram, ainda aconteceu um outro fato que foi muito importante para as investigações. Na delegacia, enquanto estava preso, o Caden confessou a vários colegas de cela que sim, o crime tinha sido planejado e que quem tinha planejado tudo era a Denali, a amiga da Cynthia. Ele disse que a Denali queria tirar a vida de alguém que fosse mais ou menos ali da idade deles e achou que a Cynthia seria o alvo ideal. Ele também disse que ele e a Denali tinham combinado minuciosamente a história que contariam para a polícia sobre o que tinha acontecido e que resolveram dizer que tinha sido ele que tinha disparado contra a Cynthia porque ele era menor de idade ainda, a Denali já tinha 18 anos. Então, como ele era menor, provavelmente ele não receberia uma punição tão alta. Essas declarações do Caden, é claro, acabaram chegando aos ouvidos dos policiais e junto com todas as informações que eles já tinham recebido antes do Caleb e daqueles outros 2 jovens, eles resolveram confiscar o telefone da Denali para mais investigações. No telefone da Denali, a polícia encontrou várias mensagens trocadas entre ela e um rapaz chamado Tyler que chamaram bastante atenção. Ao ser questionada sobre esse Tyler, a Denali disse que ele era o seu namorado, que ele vivia no Texas e que ele era extremamente milionário. Entretanto, ao investigar esse Tyler mais a fundo, a polícia descobriu que, na verdade, ele não vivia no Texas, não era milionário, não se chamava Tyler e nem mesmo usava fotos que eram realmente dele. Seu nome verdadeiro era Darren Schmiller, de 21 anos, e ele vivia em Indiana. No lugar onde ele vivia, poucas pessoas o conheciam ou sabiam alguma coisa sobre ele, mas suspeitavam que ele tinha fixação por pornografia infantil. Algumas poucas pessoas que conheciam o Darren suspeitavam disso porque frequentemente ele pedia aos conhecidos fotos de seus filhos crianças ou bebês, mas ninguém nunca sabia o que ele ia fazer com essas fotos, achavam esse comportamento extremamente estranho e então nunca enviavam e tentavam manter uma certa distância do rapaz. A polícia teve a confirmação disso quando encontraram também nas conversas entre ele e a Denali alguns conteúdos dessa natureza. Ela chegou a gravar alguns vídeos e tirar fotos envolvendo menores de idade e enviar para ele. Então, para a polícia, isso foi a confirmação de tudo. Ao ficar sabendo pelos policiais toda a verdade sobre o seu namorado, a Denali ficou extremamente enfurecida, principalmente pelo fato de ele não ser de verdade milionário, e então ela resolveu contar toda a verdade para os investigadores, que incluía também esse rapaz.
Ela contou que ela e Darren tinham se conhecido online há alguns meses atrás e iniciaram um relacionamento. Ele disse tudo aquilo pra ela, todo aquele nome falso, também onde ele morava e principalmente a questão de ser milionário, mas ela disse que ele nunca deu nenhuma prova disso, de que ele realmente era tão rico assim, e ela também nunca pediu nenhuma prova, ela simplesmente confiou na palavra dele. Conforme os meses foram passando e eles foram ganhando mais intimidade, o Darren começou a falar sobre os seus desejos mais obscuros com a Denali, principalmente sempre envolvendo crianças. Ele então, aos poucos, começou a introduzir esse assunto e disse para ela que sonhava em um dia os dois sequestrarem, abusarem e tirarem a vida de alguém juntos. Como ele foi percebendo que a Denali não se afastava mesmo com essas conversas, ele foi ganhando cada vez mais confiança e passou a pedir para ela aqueles vídeos e fotos que foram encontrados envolvendo menores que ela realmente chegou a enviar para ele. Depois de já ter todo esse material, ele já tinha todas as provas de que a Denali faria qualquer coisa que ele pedisse, então ele pediu o ato mais extremo. Ele disse que queria que ela tirasse a vida de alguém e gravasse tudo para enviar para ele. Além disso, ainda tinha um grande incentivo por trás de tudo isso, porque o Darren ofereceu nada mais nada menos do que a quantia de $9 milhões para a Denali para ela fazer isso. Ela então concordou, é claro, ficou extremamente entusiasmada com a quantia em dinheiro e chamou seus amigos Caden e Caleb para participarem. Ela ofereceu então $500 mil para cada um deles, caso eles aceitassem. Eles também chegaram a convidar aqueles 2 outros adolescentes para participar também do crime, mas esses 2 acabaram não concordando, mas mesmo assim não fizeram nada a respeito, mesmo sabendo que aquilo iria acontecer. Como eu disse antes, eles resolveram então escolher a Cynthia como vítima porque era uma pessoa próxima que estava sempre ali. Eles acharam que seria um alvo fácil, então naquele dia eles pegaram a Denali e o Caden, pegaram o carro do Caleb e foram com ela para aquele lugar extremamente afastado, já na intenção de cometer o crime. Eles então amarraram a Cynthia contra a vontade dela, gravaram vídeos dela sendo ali extremamente maltratada e enviaram para o Darren, e depois também gravaram o momento em que tiraram a vida dela e enviaram para ele. Posteriormente, em investigações, todo esse conteúdo foi realmente encontrado em conversas ali entre a Denali e o Darren. O Darren, é claro, também foi preso e investigando ele mais a fundo, a polícia descobriu várias coisas. Tinha aquela questão de que ele pedia fotos dos filhos de pessoas que ele conhecia e as pessoas sempre achavam esse comportamento muito estranho. E a polícia também descobriu que ele fazia esse tipo de coisa online, que ele entrava em contato com jovens, com adolescentes, pedindo esse tipo de conteúdo e sempre oferecia dinheiro para essas pessoas também em troca desses materiais. Então ele realmente já vinha agindo dessa maneira há bastante tempo. Em junho de 2019, a Denali e o Darren foram então presos e acusados de homicídio em primeiro grau e também pornografia infantil. O Caleb e o Caden, por sua vez, foram presos e acusados de homicídio em primeiro grau. A audiência inicial do caso foi marcada para outubro de 2019, porém acabou sendo adiada por algumas questões legais. Foi remarcada para janeiro de 2020, porém mais uma vez foi adiada e, sendo assim, até hoje os culpados ainda não foram julgados e seguem presos aguardando esse julgamento. Todos eles correm o risco de receber a condenação à prisão perpétua. Os outros 2 menores que não tiveram as identidades reveladas, que também sabiam sobre o crime, acabaram sendo enviados para um centro de correção de menores. Quando o caso vier finalmente a julgamento e a gente souber aí, todo o desfecho do caso, é claro que eu volto aqui para atualizar vocês. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Eu achei um caso extremamente chocante pelo fato de terem tantas pessoas envolvidas, todas as pessoas que se diziam amigas da Cynthia e acabaram fazendo isso com ela
por dinheiro, e ainda mais um dinheiro que eles nem mesmo garantiram que de fato existia. É chocante porque, por um lado, eles se mostram extremamente frios e calculistas no momento de armar todo o plano contra a Cynthia, depois tentar despistar os investigadores e também colocar a culpa no que era menor de idade, já pensando na questão de que a pena contra ele não seria tão dura, mas ao mesmo tempo são tão ingênuos ao acreditar que aquela pessoa iria de fato pagar todo aquele dinheiro para eles sem ter nenhuma prova. E também a Denali mandou mensagem para o pai da Cynthia do celular da própria mãe. Então assim, é bastante controversa toda essa situação aí. Mas enfim, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso e também se inscreve aqui no canal se não for inscrito, deixa o like se gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.